e diferente, um pouco diferente da palavra que eu trouxe há alguns meses atrás. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra mais pastoral mesmo. Não vou pregar hoje como um pregador convidado, né? Tinha uma vez que eu vim, os irmãos ouviram uma palavra e graças a Deus, pela misericórdia dele, os irmãos ficaram felizes com aquela palavra. Hoje não vai ser uma palavra que vai deixar você feliz. A maioria vai ficar brabo comigo, inclusive, né? E se você ficar brabo comigo, eu preguei para você mesmo, né? Que fique claro isso. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a seguir. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, queridos? Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês, antes de tudo, uma experiência que eu tive. Eu até acredito que o Jonatas, ele deve lembrar isso, eu compartilhei com ele uma vez. Há alguns anos atrás, quando eu era de outra igreja, outra denominação, tinha um líder ali na igreja, e a princípio, nós tínhamos uma boa amizade com esse líder. Mas de repente um dia, do nada, eu percebi que ele passou por mim e não me cumprimentou. Eu achei esquisito, a gente sempre trocava uma ideia, conversava. Pensei que ele não tinha me visto, mas em outra ocasião ele estava numa roda de conversa. Eu cheguei, cumprimentei todos, e quando eu cheguei ele se retirou. E eu percebi que havia algo de errado entre nós, mas eu não fazia ideia do que se tratava. Então eu tinha um tempo de oração ali na igreja, eu dobrava o joelho, orava e pedi para Deus, falei, Deus, isso está me incomodando. O que será que aconteceu? E Deus trouxe no meu coração uma situação, né? Naquele momento eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E diante disso, eu, num culto, chamei esse líder da igreja para conversar. Falei, posso conversar com o senhor no final do culto? E ele, pode. Na verdade, ele tentou desconversar, né? Não pode ser outro dia? Não, tem que ser hoje. Falei, então pode ser. Aí desci, conversei com ele e falei para ele assim, meu irmão, eu percebi que tem algum problema entre nós, eu só não entendi ainda o quê. Eu quero saber o que foi que eu fiz para que eu possa, pelo menos, pedir desculpas ou me explicar. Então, ele me explicou a situação. Que um outro irmão falou algumas coisas para ele, e ele achou que fui eu que fiz algum tipo de fofoca, e ficou brabo comigo. Sabe quando a tua esposa acorda braba com você porque sonhou que você traiu ela? Agora vocês estão entendendo, né? É mais ou menos algo nesse sentido.
Aí ele falou assim, não, é porque só pode ter sido isso. Aí eu lembrei desse texto. E eu falei, parabéns para você. Você agiu como um verdadeiro infantil. Se passou pela tua cabeça que eu fiz isso, biblicamente falando, você não devia ter me chamado, me repreendido, me conversado comigo? Eu esperava a maturidade da tua parte. E vocês sabem que eu sou tranquilo, né? Eu sou calmo, mas eu confesso que eu tenho dificuldades com líderes imaturos. Eu confesso. E nesse caso eu fiquei indignado. E falei, você não devia ter agido dessa forma. O que a palavra de Deus diz? Graças a Deus, aquele líder me respondeu com humildade, pediu desculpas, pediu perdão e restauramos a amizade. Ou seja, a iniciativa nesse contexto não devia ser minha, mas eu fui com o objetivo de ganhar o meu irmão, né? E esse é o objetivo da busca pelas reconciliações. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês, com base no discurso de Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 18. Aí você deve estar olhando para mim e pensar, pastor Tiago, mas nós estamos na igreja, né? Para que falar sobre isso na igreja, né? A igreja é a reunião dos santos, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Olha só, né? Que legal. Deixa eu decepcionar vocês. Eu vou contar um negócio. Vocês sabiam que tem problema nas igrejas? Vocês não esperavam por essa, né? Olha só que mistério misterioso é esse. Mas tem problema na igreja. E deixa eu contar mais para vocês. Vocês sabiam que não é de hoje esses problemas? Tem gente que pensa, é só em União da Vitória, é só em Palmas, é só em Clevelândia. Eu acho que o que se livra é Bituruna, né, Pimenta? O negócio lá está bênção demais, né? Mas no mais está tudo pegando fogo também. Tem problema na igreja desde o tempo dos apóstolos. Se você ler em Gálatas, você vai ver que estava lá Paulo, Pedro, Barnabé, e eles estavam reunidos com as igrejas gentílicas, aqueles que não eram judeus. E nisso Pedrão estava ali igual um gentil, né? Conversando com um gentil, comendo com um gentil. Eu acho que até uma carninha de porco rolou naquele dia, né? Mas quando chega a galera da circuncisão, quando vem lá os líderes de Jerusalém, da primeira igreja batista de Jerusalém, Pedro bate aquele olho e diz, opa, tá, com licença só um pouquinho, quer dizer, e vai e se reúne com os irmãos da circuncisão, e Paulo só aqui, Pedro, você é desses, né? Enquanto o teu grupinho não chega, você está aqui conosco, comendo aqui um bacon, né? E tudo mais, e agora é só cordeiro, ervas amargas. Então rolou uma treta. Me perdoem a expressão jovial, mas é que eu sou jovem, né? Rolou uma treta na igreja, naquele contexto. É verdade, meus irmãos. Não é pena que não tinha pastor para resolver esse problema, que era só Paulo e Pedro, né? O que tem os dois apóstolos ali, né? Quem é que ia resolver esse problema? Teve um problema no trabalho missionário. João Marcos, né, estava empolgado indo com Barnabé e Saulo para a viagem missionária. De repente, João Marcos, ele decidiu, quer saber, eu acho que não é minha hora. E eu entendo João Marcos, tá? Já me passou pela cabeça isso também. Será, Deus, que é para mim isso? E João Marcos decide retroceder. Mais tarde, Barnabé vai falar, Paulo, não está na hora de chamar João Marcos? De jeito nenhum. Comigo é só uma vez. Pisou na bola só uma vez. Comigo não vai mais. Então sinto muito. Eu estou indo buscar o João Marcos. Nós vamos fazer uma outra caravana missionária, porque Deus sempre abençoa a sua obra, né? Então daí surgem duas caravanas missionárias. Barnabé e João Marcos vão para um lado e Paulo e Silas seguem para Listra. Então, queridos irmãos, eu estou trazendo isso para vocês ficarem espantados e saberem que tem sim problemas no meio da igreja.
A verdade, se nós parar para analisar, pensa num lugar que tem tudo para dar errado a igreja. Né? Se nós parar para analisar os tipos de pessoas que se reúnem nesse lugar, o povo difícil, não sei se existe povo mais difícil que crente no meio da terra, começando por mim, cara complicado que eu sou. É isso que acontece, meus irmãos, mas veja só, mesmo sendo povo de Deus, nós somos pecadores. E temos que lidar com o problema do pecado. Não com o problema da condenação do pecado, conforme nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Esse texto está nos ensinando que a expiação de Cristo na cruz do Calvário resolveu os meus problemas do pecado do passado, do presente e até os pecados que eu infelizmente vou cometer. A expiação de Cristo resolveu o problema da condenação do pecado. Por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O problema a ser resolvido aqui é a quebra da comunhão causada pelo pecado. O pecado, ele produz algumas coisas ruins em nossas vidas. A condenação nós não temos mais, mas nós temos que lidar com os efeitos do pecado. Mesmo sendo igreja, olha só que interessante. E agora, como é que a gente resolve os problemas dos efeitos do pecado? Aquele problema de irmão para com o irmão. Qual que é o passo a passo? Qual é o procedimento? Ainda bem que o Senhor Jesus pensou em tudo, até nessas situações. E ele deixou aqui em Mateus capítulo 18, o versículo 15. Ele vai dizer assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Então a atitude correta nessas situações é procurar o irmão, conversar com ele. Agora, gente, essa mensagem, diferente do que foi hoje de manhã, também ontem à noite, ela é bem prática. O que eu preciso fazer? O que esse líder que eu mencionei aqui devia ter feito? Ele devia ter me chamado para conversar e me dado, então, a oportunidade de eu me desculpar ou de eu explicar para ele o mal entendido. E a recomendação que o Senhor Jesus Cristo faz é uma recomendação muito sábia, porque Ele está zelando pela sua igreja. Lembrando que no capítulo 16 Ele já havia mencionado esse projeto maravilhoso chamado Igreja do Senhor. Conversa com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora Ele está lidando com essa comunidade da fé. Agora Ele está ensinando como que os irmãos devem resolver os seus conflitos. E ele fala para fazer isso no particular. Olha um detalhe aqui. Pegou o código? Você sacou, meu irmão? Estou dizendo no particular. Se nós seguíssemos isso, queridos, eu não sou matemático, mas deixa eu chutar. 70% dos problemas seriam resolvidos. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. Inclusive, você vai concordar comigo que, na maioria das vezes, quando o irmão peca contra você, ele acaba sendo o último a ser procurado. Vamos usar um exemplo prático aqui, Vamos dizer que o Vitor e a Adri aqui, meus queridinhos do coração, vou usar eles como exemplo. Digamos que eu ofendi a Adri. Falei para a Adri, você precisa dar um jeito no teu cabelo. E eu tenho um cabeleireiro muito bom lá em Palmas para te indicar, porque os daqui de União não prestam. Falei isso, uma coisa básica, tranquila, Só porque o marido dela é cabeleireiro. Mas eu falei isso, tá, beleza. Ofendi a Adri. Hoje em dia, o que acontece? A Adri vai ligar para a irmã Gi. Gi, vou te contar. O pastor Tiago
falou isso do meu cabelo, falou da minha unha, falou mal do meu marido, mas eu só estou contando para a gente orar, tá bom? Não é para causar problemas, é só para a gente colocar em oração essa situação. Que coisa feia, onde já se viu isso? Né? Não é mais ou menos isso que acontece, meus irmãos? Não precisa responder. E por favor, não olha para o lado. Não quero ouvir uma frase do tipo, fala Jeová, pelo amor de Deus. Né? A única coisa que você precisa saber nessa mensagem é que quem age dessa forma não entendeu qual é o objetivo nosso diante dos conflitos. Diante dos problemas, das lutas que surgem na caminhada, há um objetivo. E o objetivo não é ganhar do irmão, mas é ganhar o irmão. Mas infelizmente, olha só, na parte C do versículo 15 diz assim, se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Então o objetivo é você fazer o teu irmão ouvir você, né, ele ser convencido para que ele peça perdão, vocês se reconciliem. Só que normalmente quando nós estamos num conflito, a gente transforma aquilo num debate e eu estou tentando provar para o meu irmão que ele está errado e eu estou certo. Parece que o que vai satisfazer o meu desejo é ouvir o meu irmão dizer assim, você está certo. Parece que esse é o objetivo. Hoje em dia, né? Parece que o que eu espero que ele diga isso e bata palmas para mim, né? E eu vou ficar lá igual um pato. Não é esse o objetivo. O objetivo é conversar e ganhar. Chamar o irmão para conversar e falar, cara, vem cá, nós se estranhamos, você falou algo. Vamos tomar um café? Porque, não sei, lá em Palmas tudo termina em café. É assunto político, é assunto de futebol, seja qualquer assunto, vamos pintar a igreja, vamos, que cor? Gente, vocês conhecem os batistas, já dizia o pastor Saião, onde tem 3 batistas, tem 7 opiniões diferentes, mas tudo termina em café. Então qual que é o procedimento? É procurar o irmão. Só que hoje, a gente procura os irmãos, menos o irmão. E a gente não quer procurar o irmão muitas vezes, sabe por quê? Medo. Puxa vida, o Almindo pisou na bola comigo, mas eu nem vou falar com ele, porque se eu falar com ele, né, ele vai ficar chateado comigo e vai piorar a situação. Eu vou deixar. O tempo passa, uma ova não passa. Aquilo vai fermentando dentro de você, só vai piorar a situação. A raiz da amargura vai crescendo e vai frutificando. Sabe como que vai frutificando? Olha só. Digamos que eu ofendi o Almindo. Eu ofendi o Almindo. E o Almindo não quis falar nada. É o pastor Tiago, né? Quer dizer, digamos que eu seja o pastor aqui, né? Só isso. Eu sei que nós estamos na fase do namoro, tá? Mas digamos que eu vim e assumi a igreja. Tá bom. Mas não vou falar para o pastor Tiago, ele é o pastor presidente, né? Deixa quieto, não vou falar. Ele pisou na bola comigo, mas não vou falar. Beleza. Mas daí eu venho aqui e prego uma mensagem de correção. O que ele vai pensar? Está me dando indireta. É para mim. Aí a igreja com 165 membros, Jesus Cristo. Aí eu chego num dia na correria e eu não cumprimento o Almindo. Eu sabia, é contra mim. Ele tem, agora está comprovado. Primeira mensagem. Agora não cumprimentou eu e mais os 85 que estão atrás de mim. É comigo. O problema é comigo, só pode ser comigo. Gente, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos entender que se eu não tomar esse passo de procurar o meu irmão para me consertar com ele, Satanás vai continuar lançando setinha inflamada. Está vendo, Almindo? Que pastor é esse? E diz que é pastor ainda, né? Mas não vem consertar os problemas. Você não vai lá, está vendo? Nós temos que ter coragem para consertar, ousadia para chegar para o irmão e falar, irmão, vamos tomar um café, eu preciso conversar com você. Eu preciso acertar algo que ficou meio... E isso tem que ser no particular. Queridos, esse é o primeiro passo para nós
ganharmos o nosso irmão, reconciliação. Esse é o primeiro passo. Não deu certo na primeira vez, procurei o irmão em particular, ele teimou comigo, ele disse que não, que o Corinthians não tem mundial, ou o Palmeiras não tem mundial, ele é um teimoso e tudo mais, e não deu certo, nós continuamos brigados por causa de um assunto tão sério como esse, né? Segundo passo, o que a Bíblia vai dizer? Se ele não te ouvir, leve uma ou duas pessoas, que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, quando você dá esse segundo passo, você está expressando o teu desejo, o teu interesse, o teu zelo pela unidade do corpo de Cristo. Eu não vou desistir do meu irmão, porque é fácil. Comigo, não, pisou na bola comigo só uma vez, né? Não, eu fui, mas ele me ignorou, não vou mais. Olha só o que Jesus Cristo ensina. Se não deu certo na primeira vez, tenta a segunda. Vai com humildade, chama agora 2 ou 3 testemunhas, leva ele e fala assim, meu irmão, eu estou aqui porque eu amo você em Cristo Jesus. Está aqui agora essas 2 pessoas que são testemunhas de que eu estou tentando reconciliação contigo. Esse é o próximo passo que se dá. E se o teu irmão de repente for convencido ali, ótimo, você ganhou o teu irmão e não ganhou do teu irmão. Agora, se ele não for convencido, aí você desiste? Não. Vem o terceiro passo. Veja só como Jesus Cristo, ele pega na gente, né? Terceiro passo, queridos, presta atenção, versículo 17. Se ele não ouvir essas pessoas, leve o assunto à igreja. Aí sim você vai levar problema para o pastor, se é que vocês estão entendendo, né? Porque a primeira unha cravada, pastor, o demônio se levantou contra a minha vida. Não é assim que funciona, né? Você tem o Espírito Santo, né? A pessoa pisou na bola contigo, pastor, o fulano pisou na bola comigo. Eu não sou teu pai, nem tua mãe. Vai lá, o que a Bíblia fala? Resolve você e ele. Eu já fui, pastor. Leva 2 ou 3 testemunhas e não conte comigo. Na terceira vez, agora sim. Agora como igreja, vamos sentar, vamos resolver isso. Agora é a voz da igreja que deve ser ouvida. E isso é algo muito sério. A igreja não é uma ONG. A igreja não é qualquer instituição, ela é a representação do reino de Deus na terra. E nós precisamos estar sempre com os ouvidos abertos para a igreja do Senhor. Há uma autoridade que foi delegada sobre a igreja, não sobre a vida do pastor. Eu já digo isso para vocês ficarem espertos. Não aceitem pastores tiranos que dizem, se não for do meu jeito, não quero. Então não queira, vai procurar outro lugar para você pastorear. Há uma autoridade sobre a igreja unida, a igreja santa, a igreja universal de Jesus Cristo. E é diante dessa igreja que esse irmão precisa ser tratado. Ainda há uma esperança quando você leva essa situação para a igreja, de que diante da igreja, ele reconheça a voz de Cristo vindo da igreja. E que ele se prostre diante disso e fale, não, diante da igreja não tem como eu rejeitar. No entanto, palavras de Jesus Cristo, não é palavras do pastor Tiago. Ele fala assim, se não ouvir a igreja, é um caso sério. Talvez alguns agora vão dizer, não, mas não é bem assim. Se a Bíblia diz é assim, vai ser assim até Jesus voltar. Se ele não ouvir a igreja, considere o gentil e publicano. E deixa eu explicar para você, não que Jesus não gostava do gentil, do publicano. Se você olhar em Mateus capítulo 9, ele vai chamar um publicano para ser discípulo dele. Alguém lembra o nome? Mateus. A galera assiste The Chosen nessa igreja, né? Olha que benção. No capítulo 15, ele vai atender ao pedido de uma gentia que orava pela sua filha também.
Então Jesus Cristo não tem nada contra gentios e publicanos, mas é que o judeu desprezava o gentio e o publicano. Então Jesus Cristo está ensinando isso. Se ele rejeitar a igreja, vocês rejeitam ele também. Porque quando o indivíduo chega ao ponto de rejeitar a igreja do Senhor, ele está abrindo mão do direito que foi dado a ele de ser filho de Deus. Ele está dizendo, não estou nem aí para o que esse livro diz. Não estou nem aí para a autoridade que há sobre essa organizaçãozinha aí. Então é ele que está se colocando nessa posição. A igreja só reconhece. Nossa, pastor Tiago, mas tem certeza? Essa é a palavra pastoral de domingo. Tá bom, queridos? Olha só. 1 Coríntios, no capítulo 5, teve um camarada lá em Corinto que se engraçou, provavelmente com a sua madrasta. Porque Paulo não trata disso como se fosse um incesto, mas uma imoralidade. E a recomendação do apóstolo Paulo é algo muito tranquilo e sossegado. Ele fala assim, quanto a esse irmão que se deitou com a mulher do seu pai, tranquilo, entrega ele a Satanás, bem de boa, né? Desliga da igreja. Com isso nós aprendemos, meus irmãos, que o indivíduo estando fora da igreja, ele fica vulnerável aos ataques do diabo. Então é a igreja que dá essa segurança. Por isso que a importância da congregação. A importância dessa reunião dominical. Não é qualquer dorzinha de cabeça que deve nos tirar dessa reunião domingo à noite. Essa reunião ela é muito importante, queridos. Então, com isso, eu estou trazendo para vocês a importância do uso da disciplina na igreja. A disciplina é um princípio que deve ser observado por toda a igreja verdadeira, assim como a pregação, assim como os louvores a Deus, assim como a oração, assim como a ceia do Senhor, assim como o batismo. A disciplina deve ser observada de forma bíblica e correta. A disciplina, ela tem por objetivo evitar que o pecado se espalhe no meio da igreja. Se o irmão está pecando deliberadamente, todo mundo está sabendo e não é feito nada, o que a igreja vai entender? O que os jovens vão aprender na igreja? Bom, está tudo liberado, né? A disciplina eclesiástica, ela tem por objetivo buscar a honra do nome de Cristo. Aqui a coisa é séria, meus irmãos. Aqui não é bagunça. O que rege essa igreja é a santa palavra de Deus. A disciplina, ela tem por objetivo zelar pela pureza da igreja. Então ela é importante nos dias de hoje e será sempre importante, meus irmãos. Então há vários textos que podem ser usados como base para a aplicação da disciplina na igreja. E nós, batistas, nós reconhecemos 3 tipos de disciplina: a formativa, a corretiva e a cirúrgica. A formativa talvez seja o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou pregando, estou informando vocês. A corretiva é aquela que o pastor sabe que alguém está andando em imoralidade, chama a pessoa para conversar. Meu irmão, o que está acontecendo? Não é isso que Deus tem para a tua vida. E a cirúrgica é quando chega ao ponto do desligamento da igreja. O que eu estou falando para vocês não é invenção humana, são palavras do nosso mestre Jesus Cristo. Mas deixa eu dar uma notícia boa para você diante de tudo isso, né? Ela pode ser evitada. Como que ela pode ser evitada? Se nós colocarmos em prática o passo a passo. Se você tiver um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração humilde, disposto a receber uma correção. Eu sei que vocês vêm me abraçar, ficam tudo felizes comigo, quero ver se esse amor vai continuar quando eu puxar a tua orelha. Vai continuar me amando? Né? Vocês têm que pensar em tudo isso. O amor vai continuar, vai permanecer. Então por isso eu digo, meus irmãos,
Ouça o pastor que Deus vai colocar nessa igreja. Eu não estou profetizando nada, eu sei que pode ser que não seja eu também. Mas ouça o líder que Deus vai levantar para essa igreja. Ouça a liderança que Deus levantou para essa igreja. Aqueles que zelam pela tua alma. Aqueles que querem que você caminhe numa vida santa. E nós não vamos precisar chegar no ponto de aplicar a disciplina cirúrgica. Vai ser glória a Deus e aleluia, né, queridos? Amados irmãos, no versículo 18... Então eu falei que há uma autoridade sobre a igreja. De onde vem essa autoridade? De onde vem a autoridade da igreja? Versículo 18 diz assim, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Nós estamos vendo aqui a mesma autoridade que Jesus Cristo delegou para Pedro, em Mateus capítulo 16, o versículo 19, onde Jesus Cristo fala para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Só que agora nós estamos vendo essa autoridade sendo ampliada para os demais discípulos de Jesus Cristo. Então essa chave que Jesus Cristo prometeu para Pedro, nós vamos ver ela sendo usada lá em Atos no capítulo 2. Quando vem o Espírito Santo, quando eles são batizados com o Espírito Santo, e quando Pedro se levanta para, pela primeira vez, fazer um sermão oficial da igreja. Com aquele sermão foi a chave que Pedro usou para abrir a porta do reino, e naquele dia, se eu não estou equivocado, aproximadamente 3.000 pessoas creram na pregação de Pedro. 3.000 pessoas entraram pelas portas do reino de Deus. Nós vamos ver isso em Atos 2, em Atos 3, em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19. Não quero entrar aqui em cada história. Então essa é então você que achava que a chave de Pedro era para ele decidir se vai chover ou não vai chover, deixa eu decepcionar você também, tá? Se você acha que você vai chegar no céu e o Pedro ele vai ser um porteiro lá, um recepcionista, eu acho que ainda arrisca do Rony e da Ivana ser recepcionista no céu, tá? Mas o Pedrão, eu acho que vai perder para eles com toda certeza, tá? Então não é isso que significa a chave do reino. Essa mesma autoridade está sobre a igreja do Senhor. Que privilégio participar da igreja. Uma coisa que eu amo, e é um amor louco, é a igreja do Senhor. A igreja ela tem essa autoridade, e essa autoridade ela fica evidenciada. Só que é algo que nós precisamos entender, meus queridos irmãos, quando a gente lê esse texto, é que não é Deus que obedece o comando da igreja, mas é a igreja que obedece o comando de Deus. O texto original, no grego mesmo, ele diria mais ou menos assim, tudo que vocês ligarem na terra é porque foi predeterminado anteriormente no céu. Então, isso que foi lido, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, temos que lembrar que é um contexto de tomada de decisão, de perdão, de pessoas que vão entrar no reino de Deus, pessoas que vão sair do reino de Deus, e é Deus quem delegou essa autoridade sobre a igreja. Então a decisão que a igreja tomar vem do céu. Essa igreja que está reunida, orando por um pastor, vão tomar essa decisão dia 19. A decisão que tomarem vem de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas se tiver intervenção humana, sei que não vai ter. Mas se tiver, foi de Deus também, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, principalmente no trono sobre a sua igreja. Versículo 19: se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Esse texto, querido, eu fiz questão de destacar porque ele é um texto que ele é erroneamente ensinado. Infelizmente, algumas igrejas ensinam que se você quer qualquer coisa que arda o teu coração, é só você se juntar com mais uma pessoa e orar pedindo para Deus. Eu estou falando que é errado porque eu já fiz isso.
Eu não lembro o que eu queria, mas eu chamei a Sheila e falei, Sheila, eu quero muito esse negócio, vamos orar comigo? Vamos. A gente orou e não veio. Mais tarde, eu aprendi esse texto. Ah, faz sentido. Não é que Deus ele vai estar presente quando tiver 2 ou mais pessoas. Ele está sempre presente em nossas vidas. A verdade é que Deus mora na comunidade dos santos. E é nesse contexto de igreja que Deus se movimenta, que Deus se move, que Deus age, atendendo a oração dos irmãos, os irmãos que estão orando por um mesmo propósito. Então a igreja do Senhor tem essa autoridade que vem do céu, a igreja que é bíblica, a igreja que se reúne para louvor e glória do nome de Jesus Cristo, vai poder contar sempre, tomar decisões tranquilamente, vai ter debate, inclusive entre os batistas, né? Vai ter uma discussão, vai ter uma opinião diferente, mas a decisão final vai vir do alto, vai vir do céu. Se essa comunidade leva a sério o que é ser igreja. Deus delegou autoridade sobre a igreja. As chaves do reino, como eu já falei, diz respeito à pregação do evangelho, mas ela também diz respeito a executar a disciplina. E é nesse contexto, queridos, que eu gostaria de abordar com vocês nessa noite. Todo esse contexto gira em torno da reconciliação entre irmãos. Eu já me encaminho para o final. Mas tudo isso que Jesus explica, tudo isso que Jesus Cristo ensina, é para que você possa amar o teu irmão. Independente se ele torce para o Corinthians ou para o Flamengo. Independente da posição política dele, independente se ele é mais carismático ou é mais tradicional, independente de tudo isso, lembrando que o que nos une é Jesus, lembrando que o mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado pelo teu irmão, lembrando que o objetivo é ganhar o teu irmão e não guerrear contra ele. Até porque a nossa guerra, conforme vocês vão aprender, acho que no final desse mês também, algo sobre isso, não é contra carne e sangue, é contra principados. Vocês estão achando que os demônios estão dormindo, sossegados? Eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando contra a igreja do Senhor. Por isso eu acredito que essa geração é um tempo onde Deus está levantando pessoas que vão travar batalhas em oração. Pessoas que vão amar o próximo como a si mesmo. Você que está aqui nessa noite, teu irmão pisou na bola contigo. Eu sei que tem alguém nessa situação. Teu irmão pecou contra você e você não conversou com ele. E você está pensando assim, não, vou esperar, o tempo vai dar um jeito. O tempo não vai. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas hoje você foi informado. Então, com essa mensagem, eu quero encorajar você. Se o teu irmão estiver aqui nesse templo ainda, procure ele ainda hoje. Chama ele para conversar. Talvez você não queira conversar com ele aqui, embora aqui seja um contexto ideal para você dar um abraço nele e dizer, meu irmão, você fez algo que me ofendeu, estou abrindo o meu coração. Mas eu quero liberar o perdão, e eu também quero pedir perdão se for o caso. Faça isso hoje. Busque essa reconciliação. Porque esse é o resultado da autoridade de Deus sobre a igreja do Senhor. Faça isso. Do contrário, você não vai poder dizer que ama a Deus. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? O preço que foi pago por você foi pago por ele também. A igreja
É um grupo que tem tudo para dar errado, mas nunca vai dar errado, porque Deus deu do seu Espírito sobre a igreja, e há uma promessa sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? Feche os teus olhos, ore comigo nesse momento. E nesse momento de oração, queridos, você que tem problema com o seu irmão, eu queria que você orasse por essa pessoa. Ah, pastor Tiago, mas eu não consigo. Consegue. Porque não é com a tua força, mas é com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Ore por essa pessoa e tome uma atitude de filho de Deus, não uma atitude de macho, não uma atitude de pessoa braba, mas uma atitude de alguém que um dia recebeu perdão, mesmo não merecendo perdão. Você foi perdoado por Deus ainda quando você era inimigo, ainda quando você era pecador. Ele não levou em consideração os teus erros, as tuas ofensas contra aquele que é santo. Isso nos desarma, isso nos deixa numa condição de não poder negar o perdão, não poder negar a busca da reconciliação para com o meu próximo. Então ore nesse momento. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nessa noite, Pai, após a Tua palavra ser pregada, ser explanada, eu convido o Teu povo, Senhor, a abrir o coração, a buscar, Senhor, a reconciliação contra um ofensor, ou se essa pessoa foi quem ofendeu, que o Teu Espírito possa estar trazendo quebrantamento nessa noite. Nós oramos dessa forma, Deus, porque sabemos que o inimigo de nossas almas continua trabalhando contra a Tua igreja, mas a Tua palavra é a água que purifica a Tua igreja. Tua palavra enquanto pregada, Tua palavra enquanto ensinada, é a água que promove vida para a Tua igreja. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas aqui que estão com problemas contra o seu próximo, que estão com problemas contra o seu irmão, que possam sair daqui resolvidas a buscar a reconciliação, e assim Satanás possa ser derrotado nessa empreitada, e o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado por meio da Tua igreja. Pai, assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.